olá, boa noite a todos vocês que nos acompanham nesta noite do dia 15 de setembro de 2025. Nós estamos reunidos uma vez mais para o nosso terceiro momento de formação neste mês da Bíblia, dentro da proposta do Regional Sul 4, o projeto Padres para a Igreja em Santa Catarina. E na noite de hoje nós vamos refletir sobre a vocação de Moisés. Queremos acolher a todos vocês com muita alegria e já pedimos que você deixe aí nos nossos canais de comunicação o seu nome, de onde você nos acompanha, para que a gente possa interagir muito mais, né? E também, se tem alguma pergunta, algum questionamento, já pode também ir colocando ali no chat. Eu quero chamar essa noite comigo o Alisson. O Alisson, nosso seminarista da Faculdade Católica de Santa Catarina, seminarista da Arquidiocese de Florianópolis. Bem-vindo, Alisson. Muito obrigado, Taninha. Queremos, então, começar essa live pedindo a intercessão de Deus sobre nós, para que Ele nos ilumine. Hoje, no dia de Nossa Senhora das Dores, vamos rezar a sequência que celebramos na missa, uma das poucas sequências que continuam na liturgia e que é tão bela e tão bonita, pedindo a intercessão da Virgem Maria sobre esta noite, sobre nossos projetos, sobre nossas vidas. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Santa Mãe, por favor, faze que as chagas do amor em mim se venham gravar. O que Jesus padeceu, venha a sofrer também eu, causa de tanto penar. Ó, dá-me enquanto viver, com Jesus Cristo sofrer, contigo sempre chorar. Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus, e o teu pranto enxugar. Virgem Mãe tão santa e pura, vendo eu a tua amargura, possa contigo chorar. Que do Cristo eu traga a morte, sua paixão me conforte, sua cruz possa abraçar. Em sangue as chagas me lavem, e no meu peito se gravem, para não mais se apagar. No julgamento consegue, que as chamas não seja entregue, quem soube em ti se abrigar. Que a Santa Cruz me proteja, que eu vença a dura peleja, possa do mal triunfar. Vindo, ó Jesus, minha hora, por essas dores de agora, no céu mereça um lugar. Virgem das dores, rogai por nós. E ainda nesse espírito de oração, queremos rezar a oração de São Paulo VI, a oração vocacional, pedindo que o Senhor envie santos e dignos operários para a sua messe. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, para quem não estava na live de semana passada, que nós já refletíamos sobre as vocações, né? Iniciamos na segunda-feira com Maria, a primeira vocacionada, depois a vocação de Abraão, e aí quem continua é o mesmo assessor da live de vocação de Abraão. Para falar da vocação de Moisés é o Padre Ciro Manuel. Padre Ciro é formado na área bíblica, dedicou longos anos ao magistério no Instituto Teológico de Santa Catarina, na FACASC, deixando sua marca na formação de inúmeras gerações de teólogos. Atualmente desempenha a missão de formador na etapa do discipulado no Seminário de Azambuja, da Arquidiocese de Florianópolis. Receba a nossa saudação fraterna, Padre Ciro. Para nós é motivo de grande honra e alegria contar com a sua presença essa noite. A palavra é com o Senhor, Padre. Ok, obrigado. Muito boa noite a todos e todas. Então, vamos falar da vocação de Moisés. Começo dizendo que Moisés, de homem irascível e violento que era, ele vai se tornar, no Pentateuco, o homem da misericórdia. Talvez tenha sido isso a sua maior vocação, essa mudança, essa passagem de Moisés.
E o livro do Deuteronômio diz, no final, quando apresenta a sua morte, não houve homem mais humilde, mais misericordioso do que Moisés. Moisés é salvo das águas, mas, por sua vez, ele faz seu povo atravessar as águas ameaçadoras do Mar Vermelho. Mas é o homem do deserto, porque o Pentateuco, que o traz, no fundo, como ele, o seu herói principal, é a vida de Moisés, o Pentateuco, só excedendo a Gênesis, que é de Abraão, o Pentateuco é todo construído no deserto, que são na Bíblia duas forças caóticas, as águas e o deserto. O deserto é o lugar onde Deus escolhe, mas também é um lugar de tentações, de demônios, segundo o livro do Pentateuco. Então, se Abraão é o homem do Gênesis e é chamado a dar origem a um povo, Moisés é o homem do Pentateuco, personagem central dessa obra, e que vai conduzir este povo que caiu na escravidão, vai levá-lo para a sua libertação. É a história da sua vida, a travessia do deserto. Moisés atravessa o Mar Vermelho, mas vai atravessar também o deserto, esse homem da travessia. Mas não faz a sua última travessia, a da fronteira para a terra prometida. Ela fica como uma meta, um sonho, está sempre na frente. Ele não chega a ultrapassar. Isso vai caber a Josué, segundo a Bíblia, o livro de Josué, que vai fazer esse trabalho de ultrapassagem. Israel objetivou a vocação de Moisés e sua experiência de Deus, no relato do Êxodo, em torno de 5 polos geográficos, que se tornam, por sua vez, 5 polos simbólicos, que marcam a vocação também do povo de Deus, da igreja, e de todo vocacionado. Quais são esses 5 polos que vão expandindo o Pentateuco? O Egito, o Mar Vermelho, o deserto, o Monte Sinai, o Horeb, e a Terra Prometida. São 5 passagens fundamentais. Por ela, Moisés vai ter que passar. E todo o vocacionário também, no fundo, vai ter que passar por esses pontos. O Egito. O Egito é a metáfora da opressão, da qual os judeus foram libertados por Deus. O Egito, do relato bíblico, é a metáfora do poder opressivo, explorador, do qual Moisés é chamado a libertar-se e a libertar o seu povo. O Mar Vermelho, o modo como é narrado, descreve a passagem do Mar Vermelho não um acontecimento fatual, mas é a retomada do ato criador que a Bíblia descreve como a colocação em ordem do caos, da violência. Esse caos originário representado pelas águas, que se não forem canalizadas, se não forem separadas, como no caso do dilúvio, são portadoras de destruição e de morte. Mas se forem organizadas, colocadas em ordem, se torna uma passagem. Isso é muito importante. Mas tem que atravessar essas águas. Depois nós temos, então, o deserto. Tem que entrar no deserto. O deserto desafia a nossa pretensa autossuficiência. As razões que tornam o deserto mau, inóspito ou inabitável são postas pela narração bíblica em 3 casos bem concretos. O primeiro é a falta de água, caso de Massa e Meriba. O segundo é a falta de alimento, maná e as codornizes que o Senhor então envia. O terceiro é a insegurança pela presença de animais ameaçadores e serpentes venenosas. São 3 coisas importantes, fundamentais, vitais. Você vai ter que organizar isso, mas tem que depender de Deus. O deserto é a metáfora da impossibilidade do homem ser por si e para si sozinho. O homem vai aceitar ser provado. E o deserto vai ensiná-lo a aceitar ser cuidado por Deus. Aprender a depender de Deus. Essa é a escola de Moisés. Por isso o deserto é a escola da fé. Aprender
a confiar em Deus, a reconhecer a presença de Deus. Confiar no cuidado de Deus é ter fé. O longo relato da permanência de Israel no deserto deve ser considerado como um tratado sobre a fé em forma narrativa. E então, atravessando o deserto, chega um momento que se chega no monte. E é no monte Sinai e ao redor dele que vão se dar eventos fundamentais da peregrinação do povo de Deus. Moisés está na montanha de Deus. A montanha é o lugar do silêncio, para onde Moisés sobe e resta 40 dias em silêncio. E por que é o lugar do silêncio? É o lugar onde ressoa a voz de Deus. O Sinai é o lugar onde ressoou na Bíblia a palavra divina originária. O lugar onde, como quis Moisés, se ouviu uma voz jamais ouvida antes. O Senhor vai falar a seu povo. Ele desce ao monte para falar a seu povo. Ora, esta voz de Deus, vai dizer o livro do Êxodo, pede uma resposta. A voz de Deus que ressoou no Sinai, antes que palavra escrita é palavra que fala. E que, chamando, institui Israel como interlocutor importante. Deus quer instaurar um diálogo. E esse diálogo leva à estipulação de um pacto, de um contrato, de uma aliança necessária. A Moisés, que refere todas as palavras que o Senhor lhe tinha ordenado neste monte Sinai, todo o povo respondeu junto e disse: quanto o Senhor disser, nós o faremos. Na tradição judaica sempre se diz, esta é a nossa glória, porque nós dissemos, nós o faremos antes que o Senhor tivesse dito a sua palavra. Então, o Senhor pode contar conosco. Está em Êxodo 19:8. A montanha, por sua vez, exige ser galgada, tem que ser subida. Por quê? Porque ela é o lugar da lei. O povo vai receber a lei no Monte Sinai, é a Torá. Ali Deus dará a sua lei nesse espaço. A palavra de Deus é lei, estatuto. Exige, por isso, ser cumprida. Se é lei, ela pede que eu a execute, a coloque em prática. Exige a minha resposta. É exigente. A lei vai ser dada não para dominar, mas para que o povo defenda a sua liberdade, conquistada a duras penas. A razão não é só ser livre, mas ser livre para servir, para amar. A montanha fala então de um amor que pode ser assim formulado. O que Deus pede a Israel, a Moisés, é um amor total, exclusivo. E então Israel fica sob um tríplice mandamento. O mandamento da escuta, a obediência a uma voz, a um chamado. E é essa escuta que vai me constituir como povo. Nós somos o povo da escuta. Ouve Israel, que é fundamental, e escutar e obedecer. Isso é dito claríssimo no monte. É também o mandamento da unicidade de Deus, que pede exclusividade em confronto com os ídolos. Apesar das tentações que virão, os ídolos estão sempre presentes, rodeando a câmara do povo, mas o Senhor vai exigir, com muita radicalidade, essa exclusividade dele, e vai então exigir uma resposta de amor. 3 dados fundamentais. Mas a montanha, já falamos, é também uma ameaça. O lugar mais sagrado da revelação dos dados fundamentais que constituem o povo de Deus é o lugar da tentação. Pois, na hora mais solene e sagrada do encontro santo de Moisés com o Senhor, no alto do monte, lá embaixo na planície, ao redor do monte, o povo modela seu bezerro de ouro. A idolatria sempre presente, que gera culpa e que leva ao pecado. Mas, no final dessa história do monte, nós temos a retomada. Moisés vai de novo subir ao monte. O Senhor diz, sobe novamente, que ele vai dar a lei. As pedras foram quebradas, ele dará uma lei ainda mais radical, mais profunda, porque a aliança tem que ser renovada.
Temos um novo sim de Deus, um novo sim muito mais misericordioso, e que pede um novo sim da pessoa humana. A aliança é refeita, há uma conversão, parece, de ambos os lados. Deus sempre se converte a seu povo antes, depois ele nos convida a nos converter a ele, sempre. Mas o caminho continua, o deserto continua à frente. Então, é preciso caminhar para a terra prometida, está na frente. A terra é a promessa realizada, vai se tornar o shalom, a paz, a terra da fraternidade. Então, aplicando bem, então, o caso de Moisés, a vocação de Moisés, esses dados, esses polos, nós vamos ver que, após ter narrado o nascimento de Moisés e sua sobrevivência miraculosa nas águas do Nilo, e também a sua fuga, depois de ter cometido um crime, teve que fugir. O terceiro capítulo do Êxodo, numa das páginas mais célebres da Bíblia, fala do seu chamado por parte de Deus. E diz: enquanto Moisés estava pastoreando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã, conduziu o gado para além do deserto e chegou ao monte de Deus, o Horebe. E ali tinha a experiência do seu chamado. Tire as sandálias, toque esse chão, e vai dizer que Deus chama o seu povo da terra da servidão. Moisés tinha fugido por tentar resolver a questão por si próprio, os seus métodos, mas vai ser pedido legitimação. Em nome de quem tu fazes isto? Alguém perguntou. Ele não tinha essa legitimação, fez por conta própria, e por isso, com medo, ele foge. Como começa essa aventura? O Senhor lhe diz, então, agora no monte, tira as sandálias. Mas a gente está calçado. Sandália é uma vestimenta, é um sapato, ele gosta de gente um pouco mais abastada, que não toca o chão. O pobre não tinha nunca uma sandália para andar, sempre andava no chão, pisando no chão duro. O Senhor diz, tira essas sandálias. Como para dizer, talvez, não queres mais sentir por acaso a miséria do teu povo? Não estás mais sentindo o que eles estão passando? E Deus diz, eu, por minha vez, vi a miséria do meu povo no Egito. Ouvi o seu grito. E então desci para libertá-lo. Por isso, vai. Eu te envio ao faraó. Faz sair do Egito o meu povo, os israelitas. Esse é o capítulo 3, de modo bem resumido, esse capítulo maravilhoso. Vem a pergunta pelo nome do Senhor. Vai se perguntar, se tu vies até nós, Moisés, qual é o nome do Senhor, desse teu Deus? E a vocação de Moisés vai ser, no fundo, revelar o nome do Senhor. E a vocação de todos nós. Quem é este Deus? Em nome de quem eu falo, a quem eu sigo, a quem eu amo. E o Senhor vai dizer, eu serei na medida que tu fores, na medida que caminhares com este povo, que te organizares. E o Senhor vai orientar o Moisés. É uma descoberta longa, não é conceitual, é uma descoberta na prática da vida, nos caminhos difíceis da história, no deserto que tem que atravessar. Essas são as palavras que Deus dirige a Moisés desde a sarça ardente, dando assim início a uma missão de salvação a Israel, que levará o povo à aliança e à terra prometida. Então, a vocação de Moisés brota do olhar misericordioso de Deus, que vê a opressão do povo e responde enviando um libertador. Ser chamado por Deus quer dizer entrar num caminho de misericórdia, fazendo-se mediador desta misericórdia ativa, que vai atuar, que vai falar, que vai colocar em prática tanta coisa. No relato do chamado de Moisés e da sua missão, a dimensão da misericórdia desenvolve um papel absolutamente fundamental. Tudo nasce da misericórdia de Deus, da sua compaixão, que vê o sofrimento do seu povo e se compadece.
não restando indiferente ao grito do oprimido e decidido intervir e cuidar dos seus eleitos. Começa assim a história de Moisés, reenviado ao Egito, de onde tinha fugido amedrontado após ter tomado as defesas do irmão hebreu contra o egípcio que o estava maltratando. O Egito, nós dissemos, é a terra da opressão. E agora, obedecendo ao chamado divino, a esta vocação, Moisés deve retornar ao país de sua juventude e afrontar o poder do faraó, fazendo-se mediador da vontade de salvação de Deus. A contraposição do poder egípcio é dura, com traços até violentos. O faraó não cede à pressão. E as 10 pragas culminam na morte dos primogênitos. E o Mar Vermelho vai engolir o exército egípcio. Desta salvação se faz mediador Moisés. Primeiro conduzindo o povo para fora do Egito, depois guiando-o no longo caminho desólico para a terra prometida. Durante o seu peregrinar no deserto, Israel teve que continuamente enfrentar a tentação de desconfiar de seu Deus, de perguntar, está ou não está o Senhor no meio de nós? Uma dúvida que sempre atropelou o povo. A dificuldade de ouvi-lo, a recusa a ouvir, porque ouvir é aceitar, ouvir é obedecer, e isso é tão difícil muitas vezes. E também sempre a vontade de rebelar-se contra o seu Deus, e se rebela justamente atingindo, acusando o seu mediador, que é Moisés. O deserto é, pois, uma exigente escola da fé, com seu vazio e a sua ausência de tantas coisas que parecem fundamentais. E constrangiu o povo a confrontar-se com a própria necessidade de Deus, enquanto, murmurando e protestando, queriam a resposta às necessidades primárias, como a água e o alimento. Os vários episódios de murmuração, dos quais é pleno o relato do Êxodo, ilustram bem uma constante da vida de fé. Quando a necessidade de coisas também necessárias se absolutiza, torna-se tentação, leva à idolatria. E assim aconteceu para Israel em Mara, onde as águas não eram potáveis, se tornam águas amargas. Êxodo 15. Ou em Massemeriba, lugar da tentação, lugar da altercação, da discussão com seu Deus, onde a sede leva o povo a fazer a terrível pergunta: o Senhor está em nosso meio, sim ou não? Depois tem a fome, tem a náusea do maná, tem o medo de entrar na terra onde os habitantes pareciam perigosos. E cada vez Deus responde, não deixa sem resposta, faz botar água da rocha. E dessa água, esse poço, que na tradição judaica, esse poço caminha no deserto com o povo de Deus. É um poço que voa, que vai acompanhando e vai alimentando. É um poço móvel, todo o simbolismo maravilhoso que tem. Esse é junto depois com a nuvem, que vai também por cima, guiando, protegendo o povo de Deus. Manda do céu o maná e as codornizes sobre o acampamento, faz sentir a sua presença de Pai, misericordioso e providente. Já no Mar Vermelho, o Senhor tinha respondido à crise de fé do povo que protestava, bloqueado pelo mar e pelo deserto, com o exército egípcio que o estava perseguindo. Os reis tinham gritado de medo e acusado Moisés de tê-los conduzido para morrer no deserto, de um modo miserável, enquanto iriam querer restar seguros no Egito, com suas panelas de cebola, diziam eles. Melhor escravos, mas vivos, do que livres, mas diante da morte, diziam. Israel já tinha esquecido a intervenção grandiosa de Deus, que tinha quebrado a resistência do faraó, que tinha aberto as portas do Egito para que o povo pudesse sair com mão forte e braço estendido, triunfante,
levando consigo o ouro e a prata dos egípcios. É o mar intransponível. É o deserto sem fim e sem vida. O Egito com seus carros e cavaleiros. Este é o cenário que aparece diante dos olhos espantados do povo, que se sente cercado, sem saída, encurralado. E disto acusa Moisés, e nele o próprio Deus. Mas Deus responde através do seu mediador e o chama à fé, restabelecendo a verdade. Ele mesmo combaterá pelo seu povo e o levará à salvação. O mar se abrirá. Deixará passar Israel a pé enxuto. E Moisés se fará intérprete dos desígnios da libertação do Senhor, indicando ao povo o caminho pensado pela compaixão divina. Esse é o seu chamado, esse é o seu chamado, esta é a sua vocação. Os israelitas verão os egípcios mortos à beira-mar, verão a mão potente do Senhor, mas para ver tudo isso, devem abrir-se à fé e crer. É esta tarefa ligada com a divisão da fé. É este o mandato que o vocacionado recebe, aceitando colocar-se a serviço do projeto de misericórdia de Deus. A misericórdia exigente, mas necessária. E mesmo que Israel, sempre esquecido das maravilhas operadas pelo Senhor, continue a protestar, Deus, através de Moisés, continuará a mostrar a sua face paciente, capaz de um amor superabundante. O maná a cada dia, as codornizes até a saciedade, água para toda a comunidade e também para os animais. E então, como dom ainda maior, o perdão. Porque chega um momento em que o cansaço da vida de fé se faz mais agudo e a tentação da idolatria toma a dianteira. Quando chega ao Sinai, Moisés sobe a montanha. Estamos no ponto central da narrativa. O Sinai é o ponto de chegada de todo o Pentateuco, que é o cume. Se caminha para a Terra Prometida, mas o Sinai é necessário, é o monte do encontro com o Senhor. É o vértice da vocação de Moisés. O seu epicentro e fogo incandescente. É o encontro com a divindade. É o coração verdadeiro e próprio de toda a Bíblia. O monte é figura da relação entre o humano e o divino. O mortal tem que subir, a divindade desce, para que o encontro aconteça. A tradição judaica tem o famoso Madaba, os desenhos que mostram como o Senhor ele inclina os céus e vem e estica a mão e toca em Moisés, e depois vai também dar a palavra, o livro da lei. No cume se encontram e fazem aliança, Moisés e o seu Deus. Por isso que a montanha é esse fundamento sólido, firme, essa rocha plena, esse lugar da palavra, porque nada é mais forte, mais eficaz, mais criadora, mais resistente que a palavra de Deus. Ali, junto a essa palavra, o Senhor também ordena a construção do templo, com todas as normas e leis do final do Pentateuco, que é o lugar da palavra e da presença de Deus. É um templo móvel que se deslocará com o povo pelo deserto. É o lugar da liturgia, da avodá, em hebraico. Em hebraico, avodá quer dizer escravidão e também quer dizer liturgia. Coisa interessantíssima, a mesma palavra. Ou é escravidão ou é liturgia. Por quê? Porque nós sempre servimos a alguém. E depende a quem nós servimos. Se eu sirvo a um tirano, eu me torno escravo. Se eu sirvo ao Deus libertador, eu me torno um homem litúrgico, libertado. Por isso que o lugar da liturgia vai ser bem instaurado no tempo, junto ao redor do monte. Por quê? Porque o Senhor diz, quero que meu povo me sirva numa terra de liberdade. O faraó diz mais de 5 vezes, diga a teu Deus, Moisés, que se ele quiser, ele pode servir a ele aqui na minha terra. O Senhor diz, não, essa terra da escravidão não serve. Eu quero, é ele que tem que ser. O Senhor vai levar nessa orientação para libertar para uma liturgia, um serviço.
Se parte da servidão para o serviço. Esse é um livro do francês Rousseau que fala, tem esse título. Da servidão para o serviço. Isso é a vocação de Moisés. Por isso é um lugar da formação da comunidade. Ali ela se organiza. Se é seguir o deserto, o Deus, mas não é de um modo caótico. O Senhor quer um povo que o siga organizado, um povo que o siga de um modo bem, desde que ele possa marcar a presença. Tudo isso se dá ao pé da montanha, onde o povo está acampado. Mas a montanha também é o lugar da ameaça. O lugar porque na hora que Moisés está no alto do monte, no lugar, a hora mais santa, justamente no pé do monte, está se construindo um bezerro de ouro para adorar um ídolo. Na mesma hora. E essa é a verdade sempre na vida do vocacionário de qualquer um. É uma coisa interessante, e é muito prática. Está ali, esse encontro. Então, por isso a montanha também é ameaçadora. O bezerro de ouro, a idolatria sempre rodeando. A culpa, o pecado. Israel pede a Arão que lhe faça um Deus mais concreto, mais tangível, mais facilmente reconhecível e comodável. Que faça a minha vontade. Que seja a minha cara, expressão de mim. Um bezerro de ouro que o represente e que assinale visivelmente a sua presença. Este Deus é um Deus diferente, é um Deus tão perto, mas tão distante, é um Deus único, diferente de nós. E isso, talvez, cansa. Tem as suas demoras, tem os seus momentos. É a contínua tentação do homem de poder relacionar-se com um Deus mais compreensível, que faça a sua vontade, que seja menos exigente. Um Deus cujos pensamentos não sejam muito diferentes dos nossos, que me legitime, que me comande, que diga que eu estou certo naquilo que eu estou fazendo, às vezes de um modo mais estranho. Um Deus que também pede a minha obediência. Todo ídolo pede a minha obediência. Se tu te prostrares e me adorares, eu te farei o que tu peças. Enfim, é um Deus que, definido numa imagem, mesmo só mental, torna-se na realidade um ídolo. Tentação diária do vocacionado Moisés, de todo o povo e de todos os vocacionados. Assim, enquanto Moisés está no monte para receber as tábuas da lei e estipular a aliança, Israel se subtrai à relação com o divino. Esquece aquele momento. Está ocupado com o seu ídolo. Mas o Senhor envia o seu mediador para pôr o povo diante do seu pecado. No começo diz com muita ira até. E Moisés vai ser o homem que vai justamente pedir, vai invocar a misericórdia para este povo, vai aprender a pedir esse vocacionado. Para que o povo entenda a sua gravidade, que tenha consciência do que fez, mas se converta. E o Senhor também vai se converter. Vai perdoar. Para dizer a Moisés, por causa de ti, eu vou perdoar este povo que me abandonou. Esse é o trabalho de Moisés. As tábuas da lei são quebradas, num gesto que exprime a absoluta gravidade do que houve. A aliança acabou antes mesmo de começar, mas a grandeza da misericórdia divina consegue derrotar até o irreparável. O Senhor vai retomar a sua obra, não vai desistir. É um risco forte, mas diz, não desista, o amor é dele. E a esta misericórdia apela Moisés, então, intercedendo pelo povo, obedecendo à sua vocação, e depois destrói o bezerro, o sinal mesmo do pecado. A misericórdia venceu. E as novas tábuas que Deus reescreve no monte o testemunharão. São as tábuas da gratuidade do amor.
Se as primeiras podiam iludir o homem de entrar numa relação com Deus baseado na própria capacidade de fidelidade, chamada aliança bilateral, na Bíblia aparece duas alianças, chamada aliança mosaica, aliança bilateral, e que Deus diz, olha, se tu fores o meu povo, eu serei o teu Deus. Caminhamos juntos, unidos. É baseado nas alianças que havia entre os reinos vizinhos, todo. O maior estatuto havia na época, de diplomacia, de contato entre as nações da época, era a questão da aliança. Então, havia aquelas trocas. Então, o mais forte, o mais fraco, para destruir, você fazia aliança, cedia aliança bilateral. Se repartia o patrimônio pelo meio, se passava, se usava de sangue, e se naquela aliança com ameaças. Então, aparecem as alianças da Bíblia, os textos são quase copiados dos textos da Mesopotâmia, alguns textos maravilhosos, belíssimos que se tem. Essa é uma aliança bilateral. Depois, Israel vai aprender uma questão de uma aliança chamada aliança unilateral, em que Deus diz mesmo assim, eu assumo a minha aliança com este povo. É fraco, vai me trair, vai ser infiel, não vai cumprir a promessa, mas eu é que garanto. E é isso que depois Jesus vai provar isso de modo radical. Radical, isso é todo o Pentateuco também trabalha essa realidade importante. Quando chega, essa passagem vai passando, são essas duas visões de aliança que nós temos. Agora, então, porque as segundas tábuas são de um pecado perdoado. Testemunha que a aliança do Senhor com o homem se fundamenta só na misericórdia divina. Repito, numa aliança unilateral. A garantia é toda de Deus. E sobre a fidelidade do seu amor. Antecipação da definitiva aliança que o Filho de Deus consumará no seu sangue. Esse é o dado que nós temos justamente neste ponto. E assim nós chegamos na fronteira da terra prometida. A terra, o cumprimento da palavra e da promessa. A terra que é a paz, é o shalom, a paz completa, a fraternidade. Até ali Moisés leva o povo a Deus, cumprindo a própria missão e a sua vocação, a sua liderança. E no término do seu caminho vai deixar entrar o povo na terra prometida. Mas ele não vai entrar. Ela fica como um sonho. Moisés olha para frente, para o futuro. A terra vai ser sempre essa mola, se diz, de que puxa. Sempre, quase não é uma utopia, porque vai ser realizável, mas vai ser muito querida, muito importante. Mas ela está sempre à frente, como esse ideal que me chama, que me leva, que me faz caminhar. Essa é a terra a ser buscada, a ser cumprida. Essa é a terra prometida, sempre na frente. O Senhor depois vai comer. Mas isso é que vai fazer na Bíblia. A Bíblia tem essas molas, chamando molas de empuxo, que vão marcando, empurrando sempre. Depois, claro, Jesus vem dizer que essa promessa vai ser cumprida nele. Hoje se cumpriu essa palavra, se cumpriu. O Senhor, nós temos o cumprimento dessa promessa da terra, que sempre vai ser o jogo, esse balanço bíblico. Ele, Moisés, o mediador da salvação, desaparece quando sua tarefa termina e resta no Monte Nebo, e ali entrando na morte, fazendo perder os seus traços, conforme o livro de Deuteronômio. Umas páginas lindas, belas, muito comoventes. Moisés, então, vai entregar-se o seu trabalho. Ele parece que não se completou, mas para o povo, sim, entrega nas mãos. Ele morre, mas faz a sua parte. Se consome nessa vida. Essa é a vocação de Moisés. Chega até nesse ponto e entrega-se agora. Fiz a minha parte. E o Senhor depois vai coroá-lo. Depois. Claro, depois vai ter várias versões sobre Moisés. Tem alguns textos que dizem que Moisés não chegou a morrer. Então, por isso, mas o livro de Deuteronômio fala da sua morte e seu enterro no lugar que ninguém sabe aonde ele foi enterrado, no outro lado do Rio Jordão, olhando para a terra prometida.
não entrou na sua terra tão sonhada, avistou-a de longe. Ninguém sabe onde é a sua tumba. Se consumiu o dom total de si pela missão e vocação. Bem como para Moisés, também para todo vocacionado. Responder à vocação quer dizer entrar nesse caminho de graça, que nasce da misericórdia, mas que é exigente, que tem que passar aqueles 5 polos que se passa. Sai da terra da servidão, em Abraão sai da terra da idolatria, vem caminhar comigo, diz o Senhor. Exige que atravesse o mar da crise, da dificuldade, do drama. Tem que mergulhar. Esse é o medo depois de Jonas, e é por isso que Jesus, no Evangelho, sempre atravessa o mar, para cima e para baixo, sempre. E diz, entra nesse mar sem medo, mergulha para as águas mais profundas, porque essa é a passagem necessária. Não fica nas ondinhas, nas marolas, e depois, dali, entra no deserto. E nós vimos esse deserto, essa escola exigentíssima. Essa escola que vai me limpando das minhas excrescências, das minhas coisas não necessárias. Tem que caminhar por Deus. E caminhar carregando tralhas ninguém consegue. Não dá para caminhar carregando consigo tantas coisas não necessárias. Tantas coisas. Caminhar é leve. O deserto é muito exigente. Senão, eu morro abraçado às minhas coisas que parecem necessárias e não são. Nós criamos tantas necessidades falsas que o deserto é que vai dizer isso não é fundamental na tua vida. O deserto tem que subir ao monte. O monte que depois tem exigente, a palavra fala, a palavra congrega, a palavra se torna uma lei que vai guiar o povo, vai organizá-lo, que precisa ser celebrada na liturgia, no tempo móvel que acompanha o povo pelo deserto, vai alimentando na caminhada. Quer dizer, então, esse vocacionário é chamado a ver essa misericórdia do Senhor, a torná-la a ser vista pelo mundo. Moisés, essa é a marca dele no livro, toda a obra melhor no Pentateuco. Ele vai revelar que Deus é diferente. Exigente porque ou exige ou vocês não cede. Vai exigir que se rompa tantas coisas, mas é o caminho necessário. Então, é o modo de fazer essa obra do Senhor ser vista pelo mundo. Isso precisa dos vocacionados, dos seus servos. Somos servos inúteis, dizia São Jesus, dizia Lucas, no seu Evangelho. Fizemos apenas o que devíamos fazer. Bem, você, no fundo, diz a mesma coisa. Fiz apenas o que devia fazer. É a minha vocação, é o meu chamado no monte pelo Senhor. E esse trabalho de Moisés vai revelar o nome do Senhor, que vai se mostrando na medida em que o povo vai se organizando, vai agindo e vai trabalhando motivado por esse nome santo. É um caminho árduo, porque às vezes a misericórdia espanta. Mas esta é a vocação do nosso mestre, que embaixo diz Moshe Moreno. Moisés, Moshe Moreno. Moisés é o nosso professor, nosso mestre. Esse é o título dado a Moisés sempre. Moshe Moreno. E tem que ser também a de cada um de nós. Somos vocacionados também para revelar este dado do Senhor que está no nosso meio. Está. E Ele quer revelar-se, mostrar-se mais no mundo de hoje. Irmãos e irmãs, é o que eu tinha hoje para essa noite. Obrigado. Alô? O que houve? Você desapareceu, parece. Não. Apareci, Padre Ciro. Então, Padre Ciro, muito obrigada. Eu quero chamar o Alisson também, se ele está aí para ficar conosco aqui. Sempre muito bom ouvir o senhor, Padre Ciro, o senhor com o seu jeito, a sua sensibilidade, o seu magistério.
nos faz reviver, né, as nossas catequeses, o nosso processo de iniciação também na fé, na palavra de Deus, né, aquilo que cremos, professamos, cremos, acreditamos. Nós temos aí 2 perguntas dos nossos participantes para fazer para o senhor. A primeira pergunta é a seguinte: o Alisson que fez essa pergunta, né? Por que Deus escolheu Moisés para salvar o seu povo? Por que não foi um outro? Qual é a razão, Padre Ciro? E a outra pergunta, na mesma... Não tem razões, não tem razão para isso, porque a Bíblia mesmo se pergunta por que Deus escolheu este povo e não outro. Não somos melhor do que ninguém, não temos mérito algum, a escolha é no desígnio dele. Nós não tem razões, não tem porquê. Não tem porquê, é ele. Isso é uma coisa bíblica que vai falar sempre. Não tem explicações? Não tem. Qual é a diferença minha do outro? Não tem. Ela escolheu. Depois, é a escolha exigente, porque a escolha é um privilégio, mas que torna um compromisso que pede a resposta. Então, isso é um dado importante. Você não pode, depois, de qualquer modo, não responder. Ótimo. Se foi chamado, responda. Mas o porquê, isso está no desígnio do Senhor, é a vontade dele. Não tem explicações. Para mim, ao menos, não tem. A obra do Pentateuco não diz nenhuma vez. Só se admira. Israel só canta e admira-se desta obra do Senhor que olhou para si, como para Maria, olhou para sua serva, olhou, sem razão maior, olhou para os... E aí, pessoal, eu quero trabalhar contigo. Vem comigo. Sempre vai ser assim. A outra pergunta, Padre Ciro, é a Lair de Criciúma, que fez essa pergunta. Qual foi o motivo de Moisés não entrar na terra prometida? Acho que a pergunta da Lair é de muitos de nós, né? Tem alguma explicação? São dadas várias razões. Na Bíblia, no Pentateuco, diz assim, porque houve uma falha em que Moisés bateu 2 vezes na rocha, ele bateu uma vez só, que foi um sinal de dúvida, foi um texto muito duro, porque o Pentateuco é assim, até chegar no monte, a coisa é mais branda. Depois que passa pelo monte e o caminho continua, o livro dos Números é muito mais duro, muito mais exigente. Você não pode falhar, porque já está sendo educado, já recebeu a lei, já recebeu orientações e vai ser muito exigente. Então, o livro, vou dizer os livros, o Pentateuco, diz essa razão, que muitos ficam assim, ele está lá, Moisés não entrou, então essa é a razão. Na parte, se for a parte de hoje, de ciência, claro, porque muitos autores da Bíblia, muitos escritores grandes assim, nem falam em Pentateuco, falam em Hexateuco, eles são 6 livros, porque o livro de Josué é que completa, de certo modo, o Pentateuco, a entrada, o livro de Josué. Então, é o que vai completar essa obra. Então, tem obras grandes que realmente ninguém chama de Pentateuco, chamam de Hexateuco. Os autores alemães, grande biblista, Forrado, vários assim. Então, dizia, para essas coisas ali. Agora, a explicação que se dá, que é a última assim, que eu vi, que é muito conhecida, por quê? Porque quando a obra é completada, o povo de Deus está fora da terra. A terra já não é sua, foi exilado. Então, o Pentateuco vai ser escrito para dar esse fundamento, como é que nós vamos, sem ter uma terra organizada nossa, caminhar com Deus. A grande arte da parte bíblica, dos autores bíblicos, é justamente isso, criar instituições móveis. Por quê? Eu vivo em coisas imóveis. Uma terra é minha, o templo é meu, tudo é ali, é meu, parado, é imóvel. Sou brasileiro porque eu tenho nessa terra, nesse chão, com essas coisas, se diz instituições imóveis.
A marca da Bíblia, que para alguns autores é das fundamentais, é que na hora que perdeu a terra, perdeu o rei, perdeu o templo, perdeu tudo isso aí, vai para o exílio, as forças principais, vai criar as instituições móveis. Leva consigo a palavra debaixo do braço, que vai reescrever, editar, é fácil levar, a palavra debaixo do braço. Leva consigo, vai criar a lei da circuncisão. Então, por que eu sou do povo de Deus? Porque nasci nessa terra? Não, porque tem uma marca, na minha coisa mais íntima, a marca da circuncisão. Vai criar regras alimentares, um modo como faço as regras alimentares. Vou criar o sábado, que ali o escravo não tinha sábado. Então, eu não tenho mais um templo, mas vou ter justamente um dia para louvar o Senhor. Por isso que Gênesis 1, que é uma criação desse período, é interessante porque se diz que é a criação do tempo. No primeiro dia Deus fez isso, no segundo dia fez isso, no terceiro dia, não fala essas coisas. Depois disso, no sétimo dia descansou. Então, se o Senhor descansou, também eu vou descansar. São coisas móveis. Então, o povo é aprender a viver fora da sua terra. No livro dos Números, por exemplo, o povo gira, porque a situação de quem vive fora da terra, mas sempre com saudade, como que eu vou voltar, como que eu vou chegar. E por isso que o Pentateuco vai ser importante para animar a caminhada do povo de Deus fora da sua terra e vai fazer não perder as suas coordenadas, as suas coisas. É um livro fundamental. É uma obra de releitura, de refazer as coisas, grandioso, é uma coisa muito profunda, muito grande, essa aqui é só dizendo duas palavrinhas, mas é por causa deste dado também. Porque é uma obra escrita, quando escreveu, porque a necessidade era essa. A Bíblia sempre nasceu na hora de crise. Todos os livros bíblicos nasceram na hora de crise, de dificuldade. Ou eu respondo, ou eu vou interpretar a minha situação e eu vou me perder, vou perder tudo. Não há meio termo. E o Pentateuco, por isso que, para muitos autores, num dado momento da história, se fez essa questão. E o herói Moisés vai guiar o povo ali, nessa situação, mas sem entrar na terra. Só depois, livros históricos, Josué, ali, nós escrevemos, então vai ser mais... De início se diz que talvez fosse o hexateuco. Uns falam em tetrateuco, sendo que o Deuteronômio vem bem depois, é uma segunda lei. Mas esse curso de Pentateuco é muito, muito complexo, muito mais. Mas é interessante, esse estudo para entender um pouco, mas é um livro, por isso que Moisés também entra na terra, é um símbolo importantíssimo. Importantíssimo para dizer, não desanima da caminhada, a terra está sempre na frente. A terra como é assim, que depois vai chamar no Salmo, a terra é o lugar do repouso de Deus, é a menorá do Senhor, ali que vai caminhar. Muito bem, que aula tivemos hoje, hein, Alisson? Precisamos de mais momentos assim, né? Padre Ciro, nós tivemos aí a participação das nossas 7 dioceses do Regional Sul 4, das nossas 3 arquidioceses, temos participantes de outros estados do nosso Brasil, né? São Paulo, Campinas, Paraná, que estiveram aí conosco também acompanhando este momento. Aqui no nosso chat, né? Algumas pessoas se manifestando, dizendo o nome, dizendo... Padre Ciro, sou da paróquia tal, né? Padre Ciro, sou da paróquia que o senhor já passou por aqui. Então, os nossos internautas também lhe cumprimentando, né? E agradecendo pela sua contribuição nessas 2 noites, né? Em que refletimos as grandes vocações da palavra de Deus, né? Então, muito obrigada, Padre Ciro, pelo seu testemunho, pela sua presença, pelo seu magistério, por tudo aquilo que o senhor representa para nós no Regional Sul 4,
quanto professor que foi de muitos dos nossos padres, ainda continua aí na formação, nas paróquias que o senhor passou. Gratidão pelo dom da sua vida, pelo seu testemunho e pelo a sua vida, o seu presbiterado colocado a serviço desta igreja que tanto amamos. Passo a palavra para o Alisson, então, para as considerações finais e também encaminhar nosso momento de oração. Muito obrigado, Padre Ciro. Foi muito bom lhe ouvir e tê-lo conosco. Obrigado. Que posso dizer depois desse ódio, né, Padre Ciro, ao senhor, né, que é muito verdadeiro. Tem que ser para Moisés, não para mim. É a questão de Moisés. Mas, Padre Ciro, só renovar realmente nossa gratidão. Muito obrigado por hoje, pela última live também sobre Abraão. E chegará mais convites para o senhor. Pode ficar atento. Chegará mais convites para próximas lives. Acalme-se, sem exageros. Então, Padre, para encerrar bem essa noite, pedimos que o Senhor nos dê a bênção e possamos ficar sob a proteção do Senhor. Alisson, também convidar já o nosso povo para a live de amanhã, né? Amanhã, Padre Osmar vai estar conosco. Qual é o tema de amanhã mesmo, Alisson? Vocação nos profetas. Então, veremos. Profetismo, vocação. Né? Então, sedento, nesse tempo que vivemos, que temos necessidade de grandes profetas, né? Vamos ouvir Padre Osmar amanhã, então. Padre Osmar também foi aluno do Padre Ciro, né? Com certeza. Estou velho. Tudo bem, vamos lá então para me dar uma bênção. O Senhor que alimenta a nossa fé, que tem essa paciência conosco, sempre aprendendo com Moisés. Moisés, como dizia antes, nosso Moshe Moreno, nosso mestre, nosso professor, é Moisés. Ele sempre, caminhar com Deus, caminhar com o povo, e nessa obra tão fundamental que é o Pentateuco, que tem ele como centro, é a história dele, é a vida dele. A partir do Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é Moisés que está no cerne dentro ali. É essa coisa tão fundamental. A nossa proteção está no nome do Senhor. O Senhor esteja convosco. Nos abençoe, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite, muita paz, saúde. Boa noite, obrigada. Boa noite. Abraços, paz.